A paz do Senhor, queridos teens, preteens, how are you? Are you okay? Eu espero que você esteja indo muito bem nesse tempo e que bom que você está assistindo mais uma vez uma aula aqui da Escola Bíblica da AD New Life. Hoje nós queremos falar sobre um tema que é muito pertinente, muito atual para os nossos dias, baseado num personagem. Muito bem, antes de nós falarmos sobre ele, eu quero fazer uma pergunta. Como que você reagiria se na sua escola ou no lugar onde você vive, todas as pessoas começassem a dizer que quem é cristão é estúpido? Ou que as pessoas começassem a perseguir você por ser um cristão? Como que você reagiria? Aqui na nossa igreja, nós temos uma menina que ela é conhecida na escola dela por ser a church girl. Eles chamam ela assim porque ela é uma menina da igreja. Nós temos uma outra que teve os seus pais que foram chamados na escola porque a menina falava muito de Jesus. E nós temos um outro caso de um outro rapaz que até entrou em crise por causa disso, que quando ele decidiu realmente seguir o evangelho, seguir a Jesus, e ele foi falar para os amigos dele, eu resolvi realmente ser um cristão, as pessoas falaram, tudo bem, ok, nós não temos problemas nenhum com isso, te aceitamos do jeito que você é. A pessoa entrou em crise porque achou que ela estava preparada para receber afrontas por causa disso, para receber bullying por causa disso. Muito bem, mas às vezes a gente se pega tentando se ajustar numa comunidade ou num grupo de pessoas. Eu lembro-me, quando eu tinha dos 11 até os 15 anos, mais ou menos, eu procurava sempre estar me ajustando ao grupo que eu estava na escola, porque eu queria ser aceito, eu queria ser cool, eu queria ser nice, eu queria que as pessoas me vissem assim. E às vezes eu abria a mão daquilo que eu acreditava justamente só para ser aceito pela comunidade, por aqueles jovens. Bem, hoje nós vamos falar sobre um jovem chamado Estevão. Estevão foi um diácono. Um diácono, segundo a Bíblia era chamado para ajudar as viúvas, ajudar as pessoas pobres. Eles eram chamados para ajudar a assistência social da igreja. Logo depois que Jesus morreu e ressuscitou, logo depois que os apóstolos precisaram se reorganizar, vocês lembram que Judas traiu a Jesus e depois Judas se enforcou, Jesus tinha 12 apóstolos, 12 discípulos, basicamente não, com certeza ficou faltando um e eles escolheram um homem chamado Matias. E essas pessoas, esses discípulos, começaram então a implantar a igreja de Jesus. E as pessoas começaram a se juntar, a criar uma igreja. E é óbvio que onde existe um grupo de pessoas, onde existe o evangelho, um grupo de pessoas onde o evangelho é pregado, onde tem o evangelho, a justiça social começa a ser feita. Então, naqueles tempos, as mulheres que ficavam viúvas, por exemplo, elas precisavam ser assistidas, precisavam ser cuidadas pelos discípulos de Jesus. E aconteceu que começou a haver um problema, porque começou a ter muitos casos de pessoas que precisavam de assistência, mas também teve uma questão que existiam as pessoas que falavam gregos, os judeus que falavam grego, e os judeus que falavam aramaico, as pessoas que falavam grego que falavam aramaico. E começou a haver uma espécie de reclamação para os discípulos, alegando que as viúvas que falavam grego não estavam sendo tão bem assistidas quanto as viúvas que falavam aramaico, que falavam hebraico. Isso estava gerando um problema, porque os discípulos, a função principal dos discípulos era pregar o evangelho, falar de Jesus. E nessas pregações a gente vai ver o livro de Atos repleto de milagres, repleto de conversões. E eles não queriam ficar perdendo tanto tempo fazendo isso, ajudando essa questão da assistência social, que também era importante. Então, eles fizeram uma assembleia e tomaram a iniciativa de contratar, digamos assim, levantar 7 pessoas, 7 homens que fossem responsáveis pela essa questão da assistência social da igreja. Dentre eles estava Estevão. O que é interessante, e a lição que Estevão traz para nós, é que quando ele é chamado para fazer isso, a Bíblia fala que Estevão, apesar da função dele ser ajudar as pessoas, ajudar a assistência social da igreja, Estevão fazia muito mais do que isso.
Nós podemos dar uma lida aqui em Atos, capítulo 6, versículo 8, que diz o seguinte: Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Veja, quando ele foi chamado para uma função, ele desempenhou a função dele com muita excelência. No entanto, ele é ressaltado por aquilo que ele fazia além do que foi chamado. A nossa vida precisa ser vista dessa forma. Quando as pessoas olham para você, como as pessoas veem o trabalho que você faz? Você faz com excelência? Existem pessoas que tudo que fazem, absolutamente tudo que fazem, como diz uma expressão no Brasil, nas coxas, fazem de qualquer jeito. Vou fazer o meu homework, faz de qualquer jeito. Vai para a igreja, simplesmente vou de qualquer jeito. Dá algum trabalho para a pessoa fazer, simplesmente faz porque é obrigada a fazer. Sabe que tipo de pessoas são essas? São as pessoas medíocres. Isso é medíocre. Se você se enquadra nisso, pare com isso. Comece a fazer com excelência as coisas que Deus coloca na sua mão para fazer. E não pense que as coisas que Deus coloca na sua mão para fazer sejam somente as coisas relacionadas à igreja. Às vezes as coisas que Deus coloca na sua mão para fazer é para fazer com que a luz dele brilhe através dos seus atos. Uma boa conduta no lugar onde você estuda, um trabalho muito bem apresentado na escola, desempenhar o trabalho muito bem onde você trabalha, enfim, faça muito bem feito. Eu vejo nos adolescentes que eu lidero, alguns de vocês, e eu glorifico a Deus por isso, que vocês são muito, deixa eu encontrar a palavra correta, caprichosos em tudo o que vocês fazem. Procuram botar excelência e é nos detalhes. Você vai ser conhecido porque você coloca excelência nos detalhes. Era isso que acontecia com Estevão. Estevão foi chamado para cuidar da assistência social. No entanto, ele operava, através dele, Deus operava muitas maravilhas. Estevão era um homem que falava do amor de Deus por onde quer que passasse. E veja, no começo da igreja você sabe que a igreja era muito perseguida, né? E então Estevão começou a ser perseguido pelo que ele pregava. Às vezes, você vai ser perseguido pelo que você prega. Às vezes, até mesmo dentro da própria igreja, você pode ser perseguido quando você toma uma decisão radical de seguir a Jesus. Eu já vi pessoas sendo chamadas de, olha como ele é santo, quer dar uma de santo agora, não é tanto assim. Pessoas que se recusaram a fazer coisas que todo mundo estava fazendo e estavam sendo criticadas por isso. Aí entra mais uma vez uma questão de você saber quem você é e por quem você foi chamado. Então, Estevão começou a sofrer perseguições por isso. E quando as pessoas não conseguem encontrar alguma coisa para te acusar, elas vão inventar alguma coisa, quando elas estão sendo incomodadas na sua zona de conforto. Foi o que aconteceu com Estevão. Estevão estava pregando o amor de Deus por onde quer que ele passasse, e ele recebeu então uma calúnia, né? Ele recebeu uma falsa acusação. E levaram ele até diante dos seus acusadores, e ele foi julgado. E o que é interessante, o discurso que ele faz diante dos seus acusadores. Veja, Estevão foi chamado. Vamos só recapitular o que eu falei até aqui. Os apóstolos precisavam de alguém para cuidar do departamento social da igreja. Escolheram entre alguns Estevão. Estevão desenvolveu o trabalho de assistência social dele com muita maestria, com muita excelência. E não só isso, ele fazia algo além do que ele foi chamado para fazer. Ele pregava o evangelho e Deus fazia maravilhas através dele. Até milagres que os próprios apóstolos estavam fazendo. Veja que Pedro, mesmo tendo a mesma... operando os mesmos milagres que os apóstolos operavam, ele sabia o seu lugar e para que ele foi chamado. E agora, Estevão estava sendo acusado porque diziam que ele estava pregando heresias. O que eles falavam? Falaram que Estevão estava pregando, distorcendo as leis de Moisés. Você sabe que naquele tempo a Bíblia... do jeito que nós conhecemos aqui ainda não existia. Aliás, o Novo Testamento estava sendo escrito por eles, né? Eles estavam vivendo o Novo Testamento ainda. Então eles estudavam as leis de Moisés. E diziam os acusadores que Estevão estava
distorcendo as leis de Moisés. E diziam que Estevão estava falando mal do templo de Deus. Chamaram Estevão para ser acusado. Estevão teve o momento de defesa dele. E nesse momento de defesa, olha o que Estevão fez. Ele aproveitou para ressaltar o que ele tinha falado. Estevão começa mencionando a partir do povo escravo no Egito. E ele menciona como que o povo foi parar lá através de José. E ele menciona a libertação do povo do Egito. É interessante que ele faz menção de Moisés. Ele fala que Deus levantou Moisés como um líder e Moisés não foi aceito pelo seu próprio povo como um líder, como alguém que iria libertá-los. Veja que Estevão já está falando, olha como que é o nosso povo. Desde os tempos de Moisés, vocês têm rejeitado o Deus. Vocês têm rejeitado o livramento e as obras de Deus. E aí Estevão menciona também que Deus deu a Moisés as leis. E Estevão ainda fala, vocês não seguiram as leis. Estevão começa a continuar a percorrer, contando a história de Israel, e ele menciona, inclusive, que que Salomão construiu um templo para Deus morar. E Estevão fala, só que Deus não mora em templos. Veja, falaram um negócio desse naquela época para pessoas que diziam que Deus estava morando no templo e que precisava ir até o templo para falar com Deus, era uma acusação terrível, era algo que feria o ego daqueles homens. E Estevão fala, olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E Estevão começa a falar que os homens alguns homens se levantaram como profetas e começaram a anunciar que Jesus, o Filho de Deus, viria para libertar o povo do pecado. Mas o povo rejeitou esses profetas e o mataram. E então Estevão termina a sua defesa falando, vocês são obstinados de coração e de ouvidos, ou seja, vocês têm o ouvido de vocês fechado, o coração de vocês é duro, porque vocês não querem ouvir o que Deus tem feito. Vocês mataram os profetas que anunciaram Jesus e continuam fazendo isso até os dias de hoje. E então, veja que diante de toda essa acusação, aqueles acusadores, a Bíblia fala, olha a expressão que a Bíblia usa, a NVI que eu tenho aqui, no capítulo 7, versículo 54, que diz assim, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra eles. Eles ficavam falando desse jeito, com muita raiva, e eles então encontraram um motivo para acusar Estevão e o apedrejar. Veja, tenta imaginar uma morte por apedrejamento. A Bíblia fala que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele não recuou com medo, ele não pediu, por favor, não me apedrejem. Aliás, ele viu o ato de ser morto pela causa de Jesus como algo glorioso, algo que trazia honra. E enquanto ele estava sendo apedrejado, quando estava agonizando, quase morrendo, a Bíblia fala que ele teve uma visão. E nessa visão ele viu o próprio Deus e Jesus à direita do Pai, e Jesus chamando Estevão, e a Bíblia fala que Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, ele ia descrevendo tudo que ele estava vendo no céu. E tem mais uma coisa ainda que a Bíblia menciona, é que nesse tempo todo, o rosto de Estevão brilhava como de um anjo, suas vestes brilhavam como de um anjo, ele estava cheio do Espírito Santo. No entanto, aqueles homens maus que jogavam pedra e queriam matar Estevão, a Bíblia fala que eles fechavam os ouvidos e gritavam bem alto para não escutar o que Estevão estava falando. E Estevão estava falando que iria para o céu. E as suas últimas palavras, antes de morrer, Estevão disse, Pai, não impute a esses homens esse pecado. Ou seja, perdoa essas pessoas por esse pecado que eles estão fazendo de me matar de forma inocente, por pregar o teu evangelho. Veja que lindo essa história de Estevão. E essa história de Estevão, eu gosto muito de me identificar com Estevão. Eu fui chamado por Deus, eu tenho um trabalho para desenvolver, e eu preciso fazer com excelência esse trabalho, mesmo que isso custe a minha vida. Você
foi chamado por Deus. Você tem um talento, você tem uma obra, uma função que você precisa desenvolver. Como que você está respondendo a esse chamado? Você está disposto a morrer por essa obra? O teu sonho vale a pena morrer por esse sonho? Muito bem? Pense nisso.